O estado do Rio de Janeiro hoje passa por uma crise que tem nome e sobrenome dos responsáveis sobre isso. O primeiro deles é aquele que está escondido, que às vezes a gente se anima quando vem uma das informações do Lava Jato, parece que vai aparecer o Sérgio Cabral e aí ele mergulha naquele mar imundo e vai aparecer lá na frente e desaparece outra vez. O que acontece hoje no Rio de Janeiro é uma falência que foi iniciada pela gestão megalomaníaca do ex-governador Sérgio Cabral. Ele começou a destruir tudo, começou a investir e botar dinheiro em coisas que ele não conseguiria sustentar depois. E é evidente que ligou para aquele que tem um suporte maior, que tem um pé enorme, que se equilibra melhor no chão, que era o pezão, largou para ele isso. E hoje isto aí tem repercussão não somente no interior do estado do Rio de Janeiro, mas na capital. Nós temos também um governo na capital que se assemelha muito na megalomania ao ex-governador Sérgio Cabral. O prefeito Eduardo Paes é outro cidadão megalomaníaco. Ontem na Câmara nós discutimos e conseguimos inclusive adiar uma votação onde ele pretende vender 15 imóveis do Rio de Janeiro, 15 imóveis, vender para buscar dinheiro. Ou seja, ele acha que vai conseguir dinheiro para manter o seu projeto megalomaníaco com o dinheiro da venda dos imóveis. E quais são as razões da venda dos imóveis? Uma delas é que ele tem medo dos imóveis serem utilizados por pessoas que não têm casa. Ou seja, é a atual e mais recente avaliação de que ele não gosta de pobre mesmo. Claro que ele não gosta de pobre, não é mentira o que ele falou para o Lula, é a declaração mais sincera que eu já vi. E ele quer vender rapidamente o que tem de prédio na cidade. São muitos prédios na Gamboa, na Rua do Riachuelo, aqui no centro da cidade. E um prédio que eu queria falar para o vereador Eliomar Coelho, que é um engenheiro da cidade do Rio de Janeiro. O prédio que ele quer vender é o prédio da Rio Urbe. É um dos prédios. É a mais importante venda que ele quer fazer. Todos conhecem, ali no Maitá, perto da embaixada do consulado português, perto, ao lado, um pouquinho à frente do Palácio da Cidade, existe um prédio grande na esquina, bem no Largo dos Leões, que é o prédio da Rio Urbe. Ele quer vender o prédio da Rio Urbe. Ali funciona uma série de instituições. Para onde vão, por exemplo, os funcionários da Rio Urbe? Para onde vão os funcionários da multimídia que temos aqui no Rio de Janeiro, do governo municipal? Para onde eles vão? Vai alugar outros imóveis? O que ele vai fazer? Ele quer vender aquilo, independente daquilo ser um local onde algumas secretarias dele, alguns órgãos dele funcionam. Mais do que isso, ele pede mais um empréstimo, pede 50 milhões para o Rio de Janeiro. Nós sabemos qual é a situação hoje do Rio de Janeiro. Nós temos claro que a partir do fim dessas Olimpíadas teremos um desemprego em massa no Rio de Janeiro. Esses funcionários estão aí botando o VLT, todos eles sabem que em julho, agosto, estarão na rua. Que hoje o nosso adversário no Rio de Janeiro é também, além do PMDB, os partidos estão ao lado dele. O PP, o PT e outros partidos, PC do B, todos eles estão contra a política do Rio de Janeiro, contra a política de abertura do Rio de Janeiro para a população mais carente. São aqueles que fizeram o campo de golfe, são aqueles que fizeram esse aumento absoluto e essa bagunça de um serviço de transporte de quinta categoria. Então nós estamos diante de um momento em que vamos nos defrontar com isso. E temos que nos posicionar claramente, mesmo que muita gente da população não entenda, mesmo que estejamos sendo cobrados por muitas pessoas, é uma posição clara, mas que não se confunde em sermos também contra as políticas públicas que são colocadas pelo PT, pelo PMDB, no Rio Município, no Rio Estado, no Rio Interior e no governo federal. Nós hoje temos uma crise absoluta no Rio de Janeiro em relação à educação. 12 escolas, está aqui o professor Tassi, ocupadas, invadidas pelo pessoal de São Paulo que veio aqui ajudar na ocupação. O pessoal de São Paulo está aqui claramente, e quando ele fala a palavra invadidas e ocupadas, é porque as pessoas confundem a mesma coisa em relação ao que acontecia na Vila Autódromo. Ali não há invasão, ali há ocupação. E da mesma maneira que a gente tem que discutir por que elas foram ocupadas. Qual é a razão disso? Qual é a razão? Que diz o nosso secretário, nosso eminente secretário Antônio Neto? Ele não sabe nem qual é a função do professor. Ele não sabe nem qual é a função que a escola que ele lidera como secretário tem. A mesma coisa em relação à saúde. Um crime está sendo executado. Botaram um secretário de saúde que veio com uma tesoura para cortar zeros no gasto. Então ele está acabando com a UPA. Há pouco estava falando com uma moradora da área da Ilha do Governador.
a Ilha do Governador cortaram, acabaram com a UPA, eles vão fazer por economia. Vão decretar como é que o sujeito fica doente. O sujeito na UPA só pode ficar doente por 6 horas. Depois de 6 horas tem que ir embora, tem que brincar que está curado e vai embora. O que está acontecendo com a saúde pública do Rio de Janeiro, do Estado e do município, é um crime. São dezenas de milhões de reais. Chegaram ao ponto de cortar agora das OS do Estado 30%. Alguém que tem um contrato com o governo e corta 30% daquilo, ou é gordura ou é roubo. Não pode ser diferente. Então nós estamos hoje diante de uma das mais graves crises. O funcionalismo público estadual está aqui sem receber o seu salário, recebendo parcialmente. Na área municipal, vários cortes. A previdência do município pronta para explodir na saída do atual prefeito. E nós temos que ter muita atenção a isso, porque acontece um grave problema nacional que tira um pouco da atenção nossa. Mas os problemas estaduais e municipais continuam e nós não podemos fechar os olhos nem deixar de nos posicionar em relação a isso. A nossa posição tem que ser muito clara, mas também somos contra os erros cometidos pelos governos federal, estadual e municipal.